Oi, povo querido, precioso, preciosa do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor invada a sua vida, alegria, paz, renovo do Senhor venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Passando aqui neste momento para deixar uma palavra aos nossos corações, porque Deus é bom, Ele nos ama. Ele fala conosco, Ele nos orienta, Ele nos corrige, Ele nos defende, Ele nos trata, Ele nos limpa, porque Ele nos ama. Você é um filho amado, você é uma filha amada, você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Pode ser que todo mundo possa ter te abandonado, mas Deus não te abandona. Porque Ele te ama, foi Ele que te fez. E Ele te fez para você ser um grande propósito na mão dEle. Você é o melhor de Deus. Deus não errou quando fez de você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Aqui em Provérbios 25, capítulo 25, versículo 28, nos diz assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralha. Em outras traduções diz: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Palavra forte, né, meu querido e minha querida? É por isso que a gente vê tantas doenças emocionais, tantos problemas, tanta destruição, tanta desvalorização, porque Deus está falando aqui é sobre nós. Essa cidade somos nós. Né? E um ser humano, uma pessoa que ela não tem domínio próprio, ela traz problema e ela cria problema. Porque se ela não tem domínio sobre o que ela pensa, o que ela vê, o que ela ouve, então qualquer coisa serve, né? Então a pessoa tem o que tolera, não é isso? Então não adianta você querer coisas novas vivendo as mesmas coisas, não vai ter como. Então, uma pessoa que ela é dominada pelas vontades, pelos desejos, pelas emoções, não pensa antes de falar, é direcionada pela ira. Quando alguém critica, quando alguém fala alguma coisa, tem uma ira. Tem aquela pessoa que é barraqueira, que provoca briga. A palavra do Senhor diz aqui em Provérbio também, diz que onde tem um tolo, todo mundo sabe. Uma casa sem paz, é uma gritaria, uma baixaria. Tem pessoas que roubam a energia dos outros porque não sabe se controlar. Rouba a alegria, a paz porque fala o que quer. Tá com vontade, não leva o desaforo para casa. Ô, querido, querida, isso é vida de tolo. O Senhor diz aqui que quem não sabe se dominar, se controlar, ele não diz controlar o outro. Ele disse controlar a si. Você tem que ter o domínio próprio a você. Você tem que governar você. Você tem que liderar você, as suas emoções, o que você pensa, o que você deixa entrar. Quem entra nas suas emoções é você que permite, meu querido e minha querida. Se alguém veio para te ferir e você está ferida, é porque você permitiu. Porque você deixa entrar o que você quer, o que você permite, o que você tolera. Porque se Deus não deu, ele diz assim, eu fiz o ser humano para governar. Mas ele não disse governar sobre o outro, ele disse governar sobre as aves, os mares, os animais e governar sobre nós mesmos. Porque se você não se se lidera, como é que você lidera? Como é que você conduz filhos? Como é que você tem casamento? Como é que você sabe trabalhar? Se você não sabe se controlar, se você não sabe se governar. E tem muita gente vivendo de aparências, aparentando ser o que não é, e aí vive pelo que os outros acham, pelo que os outros pensam, e vive uma escrava de resposta, não aguenta ouvir nada, tem que responder, tem que revidar. Não, meu querido, minha querida, você não tem que revidar nada. A melhor resposta é a que não se dá. O Senhor diz, não responda o tolo para que você não se torne tolo igual a ele.
Se você está no meio da discussão e você fala o que ele fala, você é igual a ele. E de repente a gente está querendo ser mais, que ele falou, que ele disse, que ela fez. E você fez o quê? Calou e foi embora? Porque se você revidou, você é igual. Então não tem o que reclamar, né? O Senhor diz também em Provérbios que a fogueira, ela não pega fogo se você não colocar lenha. Então a discussão, se não tiver dois discutindo a discussão, um só discute, não. Uma hora a pessoa vai parar, que ela não vai brigar só. Discussão há duas pessoas ou mais, mas sozinho não. Então seja essa pessoa sábia, mulher e homem. Não seja você o provocador de discussões. Seja você aquele que acaba com a discussão. Porque o silêncio, ele acaba a discussão. Porque as palavras sem pensar, porque a pessoa que não tem domínio próprio, ela fala sem pensar, ela fere, ela mata, ela magoa. É como diz o ditado, mas quando o leite é derramado, ele não volta para a caneca. Quando a palavra é dita, ela não volta. Ela já magoou, ela já feriu, né? Então a gente precisa ter este domínio próprio para que a gente não venha magoar. Tantos filhos magoados, mulheres, marido, filho, pessoas, amigos à nossa volta, pessoas que nem falam mais porque você é uma pessoa que fere, que magoa, que não tolera nada. E isso é uma vida muito vazia de se viver, muito sem sentido. E Deus está falando aqui o nosso coração, não seja uma cidade sem muro, porque a pessoa que não se domina, não se lidera, não se governa, é uma cidade sem muro, é vulnerável. É vulnerável aos ataques, é vulnerável ao inimigo que é Satanás. Tudo que Satanás sugere você faz, você fala, você age. Mas o Senhor disse que era para a gente reter o bem e lançar mal fora. Mas como é que a gente lança mal se a gente não tem domínio das emoções, das palavras, não tem domínio do que vai falar, do que vai fazer, só faz, sem pensar nas consequências, e aí tá perdendo, tá destruindo, né? Tá magoando. Tem pessoas que ninguém quer estar perto, porque é um poço de amargura, é um poço de reclamação, é um poço de ódio, de ira, porque é uma cidade sem muro. Magoada, ela deixou ser magoada, ela deixou, foi B. Não, meu querido e minha querida. Você é responsável pela sua vida, você é responsável pelas suas emoções, você é responsável pela paz da sua casa, pela paz do seu espírito, você é responsável pelo seu coração. Não é o A, nem B, nem seu marido, nem ninguém, nem sua esposa. É você. É você que tem não permitir que ninguém venha te ferir, palavras venham criar amargura no seu coração. Porque o Senhor diz na palavra dele que tudo que devemos guardar, guardamos o quê? O nosso coração, porque dele procede a vida. E tem gente aí amargo, porque o ferido fere. Quem não tem paz rouba a paz. Mas Deus aqui está te dando um recado para mim e para você neste momento. A gente precisa ser uma cidade que tenha muro. Quem é esse muro? O Espírito Santo, que nos protege, que nos dá sabedoria, que nos cria, que produz em nós o domínio próprio, que nos faz pessoas equilibradas. A verdade, a presença de Deus é buscar a Deus. É isso que nós devemos fazer. Mas eu não sei como, eu estou te dizendo, é buscar o Espírito Santo, porque tem os dons do Espírito que está lá em Gálatas, que é amor, alegria, benignidade, longanimidade, e lá no final tem domínio próprio, equilíbrio. Nós precisamos ser longânimo, nós precisamos respeitar os outros, entender que ninguém é igual a ninguém, ninguém muda ninguém. Você não muda ninguém, você tem o poder de mudar você, mas os outros, quem está à sua volta, não tem. Mas o seu jeito, a sua ação, os seus frutos mudam o ambiente, incomoda as pessoas. Então seja essa pessoa que dá frutos de domínio próprio, de equilíbrio, de amor, de doçura, de paz, de alegria. Então busque o Espírito Santo, busque a presença de Deus, clame a Ele, peça a Ele um novo coração, como Davi orou. Senhor, crie em mim um coração puro. Senhor, não retira de mim a Tua presença. Para onde iremos, meu querido e minha querida? Sem a presença de Deus,
sem esse domínio. Então, se você está aí sem muro, sendo atacada, vivendo uma vida de dores, de escuridão, de trevas, sendo presa fácil, vulnerável a tudo, mas Deus está te chamando para te proteger, para colocar você no esconderijo do Altíssimo, para que você venha ter domínio próprio, para que você venha ter o Espírito, para viver uma vida com sabedoria, falar com sabedoria, não reagir às provocações, às tentações do mal, a palavras de quem não tem amor. Seja você um agente de transformação, seja a luz do mundo e o sal da terra. Em nome de Jesus. E é buscando e é pedindo a Deus o Espírito Santo que produza em nós, que coloque em nós o espírito de domínio próprio, de equilíbrio, de coragem, de amor, de doçura, de mansidão, sabedoria do alto que é pura. É assim que nós devemos viver, meu querido e minha querida. Essa é a instrução de Deus para nós neste momento. Se essa palavra fez sentido para você, compartilhe, envie para outras pessoas, deixe o seu like, deixe aí o seu comentário, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus produza em ti o domínio próprio. Seja você uma cidade que é protegida pelo Espírito Santo, em nome de Jesus.